Olá, galerinha do primeiro e segundo ano, estamos aí com mais um conteúdo de matemática trazendo para vocês nesse dia, tranquilo? Aqui quem vos fala é o professor de matemática George Barbosa. Vamos estar hoje trabalhando aí com a nossa aula número 13, revisando números naturais e ordinais, tranquilo? Então a gente vai dar aquela revisadazinha, fortalecendo aí o conteúdo anteriores, que com certeza vocês vão estar aí abraçando esse conteúdo e fazendo jus à aprendizagem, tranquilidade? Então vamos lá. Veja só, a gente trabalhou na aula passada, Chaminézinho desafiou você. Então vamos para a nossa resolução do desafio que Chaminézinho deixou para a gente resolver, tranquilo? Então vamos lá, olha só. Quando utilizamos o fermento nas receitas domésticas, qual o objeto é mais adequado? Qual aquele que a gente utiliza mais, aquele que a gente realmente corresponde na hora da colocação? Então é importante nós observarmos que a gente tem aí, ó, temos a xícara, não é? Temos aí o copo, temos a colherzinha, não é? E temos também a imagem do fermento aí justamente para denotar como a gente vai estar colocando nas nossas receitas. Aí na letra A nós temos aí, ó, primeiro, a xícara de fermento. Então, no nosso linguajar, no nosso dia a dia, quando a gente vai estar colocando, fazendo a receita, a gente diz, vamos colocar uma xícara de fermento. Será que esse modo usual é bastante conhecido? Será que ele soa bem quando a gente traz essa informação? Na letra B tem assim, ó, o copo de fermento. Será que quando a gente está fazendo a nossa receita doméstica, né, ali, preparando o nosso bolo, preparando alguma receita aí do São João, né, como a gente trabalhou com vocês, então, como a gente fala, qual é a nossa linguagem com relação a esse tratamento? Será que a gente diz xícara, copo de fermento? E na letra C a gente diz uma colher de chá de fermento. E aí? Sabendo que a dosagem que vai ser colocada ali vai ser de acordo com a receita, porém o que a gente tem mais o elemento, né, a informação mais usual é justamente essa, a colher de chá de fermento. Então ali você vai colocar 2 ou 3 colheres, dependendo da sua receita, mas a gente entende e compreende que tudo isso que é trazido facilita muito na hora da gente fazer a nossa receita, tranquilo? Então temos aí a letra A, xícara de fermento, na letra B o copo de fermento, temos também as imagens aí que mostram isso, e a colher de chá de fermento. E aí, você que está em casa, está conversando aí com o papai, com a mamãe, você que chamou os coleguinhas aí, está debatendo aí, já chegou a resolução? Já tem uma resposta para a gente? Então vamos lá para a resposta que nós alcançamos e a que se torna mais adequada para o nosso uso. A colher de chá de fermento. Então, pessoal, essa utilização é muito importante no nosso dia a dia, quando a gente, na hora de fazer nossas receitas, sempre utilizamos e trazemos a colher de chá de fermento. Tranquilo, pessoal? Então, vocês que realizaram, vocês que fizeram aí esse desafio, que trouxeram aí para a aprendizagem de vocês, vocês estão de parabéns. Então, desafio feito, desafio realizado, então vocês estão de parabéns. Tranquilo? Vamos agora para a nossa aula, a aula de hoje. Sistema de numeração decimal, a gente observa justamente essa questão, quando a gente usa esse sistema, a gente revisou essas aulas anteriores, a gente trabalhou justamente essa questão do sistema de numeração decimal, que é justamente essa numeração que é trabalhada com de 10 em 10, de 20 em 20. Então, esse sistema é trazido de uma forma para facilitar a vida de vocês, a nossa vida no nosso cotidiano. Então, é muito importante. Pronto, pessoal, estamos aí trabalhando com o sistema de numeração decimal. Esse sistema é justamente que facilita a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Então, esse sistema tem facilitado muito dentro daquilo que trazemos para a nossa aprendizagem, ok? Então, olha só, atualmente, para escrever os números, usamos símbolos chamados algarismo. São eles 0, 1, 2, 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, todos os demais números são justamente caracterizados pela junção desses números que são apresentados para vocês. Então, quando a gente conhece, quando a gente tem o domínio, vocês aí que visualizaram nas aulas anteriores, vocês sabem muito bem quando esse número decimal ele é colocado para a nossa visualização, no nosso dia a dia, facilita muito na nossa aprendizagem. Então, a gente tem observado aí que esses algarismos aí são os algarismos naturais trazidos e que formam todo o nosso sistema de numeração decimal, tranquilo? Observe o exemplo a seguir. Aí nós temos aí, olha, completa esta sequência de 1 em 1, começando do 0 e escrevendo os números da esquerda para a
direita. Então, quando a gente faz essa transição, quando a gente faz a colocação desses números, começando sempre da esquerda para a direita, então ajuda muito na hora que estamos montando os números. Então, essa sequência é bastante importante para nós visualizarmos. Então, você, criança que está em casa aí, visualizando essa aula, vocês vão estar entendendo quando a gente colocar por um e os algarismos que são colocados aí. Olha só, temos o zero, então veja que começou da esquerda para a direita, o zero. Logo após o zero, nós temos o algarismo 1, como estamos colocando aí essa numeração. Logo após o 1, temos o 2, então 0, 1, 2. A partir daí, olha, a 3, não é? 0, 1, 2, 3, 4 que já estava aí colocado. Então a gente está visualizando aí a ordem, a sequência desses números. Então não tem pressa, não tem agonia. Você está olhando aí, assistindo a aula direitinho, você já está visualizando. Então temos aí a construção dessa sequência, não é? Quando a gente apresenta a partir do 0, 0, 1, 2, 3, temos o 4. Logo após o 4, temos aí, olha, o 5 e temos o 6, que era o que estava faltando. Logo após o 6, nós já tínhamos colocado o 7, o 8, o 9. Ok? O 10, construção daquilo que foi dentro da sequência. Então, dentro do que foi mostrado de 0 a 10, construímos todos os algarismos dentro da sequência. Tá ok? Não esqueça, da esquerda para a direita, colocamos toda essa sequência para vocês visualizarem, ok? Olha só, também trouxemos aí, olha, até o número 19. Então, você que já construiu até o número 10, você pode também estar agora fazendo esse exercício, essa atividade aí com os números, com essa sequência numérica até o número 19. Vamos lá, olha só. Completa o quadro de números de 0 a 19. Então é importante você que já construiu de 0 a 10, vai trabalhar aí tranquilo com relação à montagem dessa sequência. Então, quando você fizer essa montagem, você que já trabalhou, você que já construiu, não vai ter dificuldade nenhuma, não vai ter problema nenhuma, porque já vai estar familiarizado. A grande dificuldade, acredito que não vai ser tanta, mas você vai sendo novidade, se estiver vendo pela primeira vez, é a partir do 10. Então, mas vamos lá, trazendo para a sua construção dentro das divisões que nós fizemos. Temos aí o 0, o 1, o 2, vamos na sequência. Número 3, número 4, então do 0 ao 4 já fomos, colocamos. Aí temos aí o 5, não é? Que é completando também a sequência. O número 6, temos também o número 7, temos o número 8, e agora vamos para a continuidade dessa sequência. 9, embaixo agora vamos começar 10, veja que depois que nós terminamos a parte de cima, vamos agora dar início na parte de baixo. Então começamos já com o 10, logo após o 10, o 11, então veja que estamos agora começando, você que já visualizou no slide passado, do 0 ao 10 está tranquilo. Então a partir do 10, agora temos o 11, 12, que foi justamente que estavam antes do 13, para que faltava completar. Então agora 13, o 14, que é justamente o que estavam já colocados, e passamos aí o 10, o 11 e o 12, estamos agora na 13, 14, logo após a 13, a 14, nós temos o número 15, então veja como é importante seguir a sequência mostrando do 0 a 9 na parte de cima, e a parte de baixo agora da parte de 10 até o 15. Então chegamos, paramos no 15. Porém, temos uma continuidade. Então vamos trabalhar a partir do número 16. Então, 14, 15, 16, seguindo e dando continuidade a essa sequência. Logo após o número 16, criançada, vamos entender que vem o número 17. Então veja que é uma sequência, o trabalhar desta sequência, os números são colocados, não é? Seguindo, é muito bom e importante. Temos aí o 18, que é o que já estava colocado, então você já está completando essa sequência de baixo. E qual é o número que falta para nós fecharmos a parte de baixo? O número 19. Então é importante quando a gente faz essa sequência. Então a parte de cima nós temos 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. E na parte de baixo nós temos a partir do 10. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e o 19. Então, completamos o quadro de 0 a 19. Ok, pessoal? Vamos mais. Olha a outra sequência aí que nós podemos trabalhar. Escreva as sequências dos números naturais de 10 em 10. Então, se nós construímos de 0 a 19, colocando ali numa sequência de 1 por 1, então você que já aprendeu, você que entendeu, você que já está bem familiarizado, vai ser tranquilo. Então nós vamos trabalhar aí, ó. Na parte de cima nós temos 10, logo após o 10, numa sequência de 10 em 10, nós temos 20, numa sequência de 10 em 10 após o 20, nós temos o 30, na sequência, após o 30, de 10 em 10, nós temos 40. Então, 10, primeiro 10, depois do 10, numa sequência de 10, 20, numa outra sequência, depois do 20, de 10, 30, numa outra sequência, depois do 30, nós temos o 40, dentro da sequência de 10, depois do 40, nós temos 50. Então, já trabalhando com essa informação, 10, 20, 30, 40, 50. Então, já consigo identificar. E qual é o próximo número, depois dos 50, que a gente pode construir, fazendo justamente a distinção desses números, mas também lembrando de que estamos seguindo a sequência de 10 em 10. Então, olha só, depois dos 50, nós temos o 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Depois do 60, nós temos aí, olha, o 70, seguindo a sequência de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, e depois do 70, qual é a sequência de 10 em 10? 80. Então agora eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. E qual o número agora correspondente dentro dessa sequência de 10 que vai nos trazer a informação depois do 80? E é o 90. Então agora eu tenho, dentro da construção que é montada, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Então agora, já que eu tenho essa construção e terminei em 90, eu agora na parte de baixo eu vou estar justamente trazendo a construção dentro dos números de 10 em 10, de uma forma regressa, diminuindo, não é? Fazendo com que a forma seja decrescente. Então, se eu trabalhei com a forma crescente na parte de cima, vou trabalhar agora com a forma decrescente na parte de baixo. Então, na parte de baixo eu já tenho 90, 80, 70 e 60. Então, observe que eu já estou diminuindo os valores. 90, 80, 70 e 60, de 10 em 10. Então, a sequência que está sendo colocada está sendo posta de 10 em 10. A partir do 60, de uma forma decrescente, qual é o próximo número? E aí, criançada? Temos o número 50. Observe que temos 50 em cima e temos 50 embaixo. Dentro da ordem crescente ou decrescente, obedeceu justamente a mesma colocação. Então, agora, descendo, ainda dentro da sequência de 10 em 10, nós vamos, a partir do 50, o número 40. Então, veja que agora a nova construção está sendo a partir do 40. Depois do 40, vamos estar colocando agora o número 30. Então, se eu tenho esse número 30 e é colocado dentro da sequência de 10 em 10, por isso que a gente observa que os números decimais, eles trazem justamente essa sequência para facilitar a nossa vida, facilitar o nosso cotidiano. Então, quando a gente traz 50, 40 e 30, a partir do 30 agora na forma crescente nós temos o 20. E depois do 20, qual é o próximo número, criançada? Número. Observe que, se a gente for trazer e mostrar dentro da sequência, tanto crescente como decrescente, os números que se soma o de cima com o de baixo vai dar 100. Então, eu tenho ali, ó, 90 mais 10, 100. 80 mais 20, 100. 70 mais 30, 100.
60 mais 40, 100. 50 mais 50, 100. Agora a parte de baixo se inverte. 60 mais 40, 100. 70 mais 30, 100. 80 mais 20, 100. E 90 mais 10, 100. Então, nós temos aí a sequência dos números decimais, onde eu coloco na parte de cima crescente e na parte de baixo decrescente. E todos fechando aí dentro da soma que é colocada, número 100. Ok, pessoal? Aí nós temos também aí outro dado. Escreva o número de bolinhas e depois, como lemos o número, como no exemplo dado. Então, depois que eu observo a quantidade e o quantitativo de bolinhas, eu coloco o número e depois vou escrever como a gente lê. Então, vamos lá. Olha só, identifiquei 4 bolinhas, coloquei na parte central o número 4, que identifica justamente o quantitativo de bolinhas. E como é que se escreve, professor, esse número 4? Olha só como se lê número 4. Então, a escrita dele facilita muito na hora do preenchimento de um dado. Então, quando você estiver preenchendo, que souber colocar um número e colocar ele por extenso, colocar como se lê, vocês estão visualizando. Na parte de baixo, nós temos aí, olha, 3 bolinhas. E qual é o número que representa essas 3 bolinhas? É o número 3. E como é que se lê? Como é que se escreve? Olha, dentro da grafia que é mostrada, número 3. Tranquilo? Na parte de baixo, nós temos aí 2 bolinhas. O número que identifica o quantitativo é o número 2. E temos aí, por escrito, 2, que é como se lê esse número. Temos na parte de baixo uma bolinha, o número que representa, e temos a sua escrita, número 1. Eita, e a parte de baixo não tem bolinha nenhuma. Então, o número que representa é o 0, e ele, na sua escrita, temos aí 0. Tranquilo, pessoal? Então, observe que estamos trabalhando dessa forma para facilitar para você. Vamos rever os números ordinais? Vamos! Eles são números que expressam ordem. Então, essas ordens são colocadas justamente em uma sequência para que possa obedecer e trazer uma sequência dessas ordens colocadas, postas de forma que venhamos a entender a sua sequência. Olha só, é bastante comum visualizar os números ordinais escritos por extenso em frases do nosso dia a dia. Então, vamos ver os exemplos? Bora lá! Tia Helena recebeu em dezembro o pagamento do seu 13º salário. Veja que quando a gente tem a questão mostrando aí a forma numeral e a forma por extenso ou por escrita ou como lemos, nós temos aí 13º. Temos também aí, na Copa, o jogador perdeu o 3º gol. Então, de uma forma apresentando através da escrita do numeral, nós temos aí o número 3 e temos o por extenso, o nome terceiro. Então, é justamente para facilitar na hora da escrita. Tranquilo, pessoal? Visualize bem aí para que vocês possam entender e quando visualizarem no seu cotidiano, vocês saberem identificar. Temos aí escreva como se lê. Aí nós temos aí, de primeiro ao terceiro, nós temos primeiro, o numeral, segundo, o numeral e ele por extenso, não é? Como se lê. O terceiro, como se lê, ele escrito. Temos aí o quarto, como se lê, não é? Quarto. Temos o quinto, lê, quinto. Sexto. Temos também o sétimo. Temos o oitavo. Temos o nono. Então agora eu tenho, depois do nono, o décimo. Veja que agora começa uma nova nomenclatura. O décimo e o 11º agora começa a acrescentar a partir daquilo que foi construído do primeiro ao nono. Então, 11º e o 12, que é justamente dentro da sequência ordinária, o 12º. Ok, pessoal? Então, parabéns, pessoal, pela nossa revisão. Revisamos aí esses assuntos que vocês já tinham trabalhado, mas estamos trazendo para vocês para a construção do seu dia a dia. Tranquilo? Então, pessoal, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau!